vamos para mais uma aula aqui no canal. Sejam todos muito bem-vindos. E para essa aula de hoje, nós vamos transformar esse risco aqui, simples, que a gente acha que não vai dar em nada, em uma linda jarra de vidro com uma cor incrível. Sem muita enrolação, nós vamos dar início aqui na pintura da nossa jarra. E para essa jarra, eu escolhi o verde bandeira, que muitas vezes fica lá, ó, paradinho, escondido, e às vezes a pessoa nem consegue utilizar. E eu vou trazer essa combinação maravilhosa, utilizando apenas 4 cores, mas se vocês quiserem também pode utilizar somente 3. O primeiro passo é pegar aqui o verde bandeira, que tem uma cor muito bonita, uma tonalidade muito bonita. Pincelzinho pituá. E nós vamos fazer todo o preenchimento. Pode fazer todo o preenchimento aqui da jarra. Para começar aqui o nosso primeiro passo, a gente começa aqui na primeira camada, fazendo esse preenchimento. E se você está chegando aqui agora no canal, se você ainda não me conhece, eu me chamo Gessiane Molinari, especialista na pintura em tecido. E aqui no canal eu te ensino realismo descomplicado, como trazer efeitos mais realistas para a sua pintura de uma forma bem simples, de uma forma bem prática, justamente para que vocês venham destravar aí os efeitos bem bonitos na pintura de vocês e lucrar ainda mais com as pinturas muito mais elaboradas. Venho aqui, ó, preenchendo a maior parte com o pincelzinho pituá para facilitar esse processo. Vou fazer partes por partes, que é bem repetitivo aqui, você aprendendo a fazer as combinações aqui, entendendo sobre as combinações, vocês conseguem aplicar em qualquer desenho e em qualquer lugar. Aqui eu preencho a maior parte utilizando o pincelzinho pituá, depois eu vou pegar um outro pincel aqui, que é o da série 456, pincelzinho aparado, para trabalhar nos contornos. Olha como que um pincelzinho, ele impede tinta em um lado do pincel só, ó. Ele vem deslizando e deixando o contorno muito mais retinho. Então, faço a maior parte com um pincel que vai me ajudar a preencher mais rápido. E depois eu venho ajustando os contornos que são de extrema importância. Contorno precisa ser bem certinho para que os efeitos se sobressaiam e fique aquela pintura com um acabamento muito mais bonito. Cuidado com o contorno é essencial. Seja em qualquer tipo de pintura, a gente precisa entregar o melhor do nosso trabalho para quem vai receber aquele trabalho. Então, com calma, tranquilidade, não adianta correr para tentar fazer várias coisas de uma vez só. Aqui a gente trabalha com tranquilidade para que vocês consigam extrair o melhor da técnica. Antes que ele seque totalmente, eu vou pegar aqui o branco no pincelzinho pituá, para eu trabalhar alguns pontos mais iluminados e realçar o volume nas partes onde estão mais iluminadas. Então, vou trazer um pouquinho do branco aqui, ó. E para criar dobrinhas também, porque o vidro, não são todos os vidros, principalmente os vidros que são feitos ali na mão mesmo, que é feito ali no sopro, que a pessoa vai ali formando, fazendo o formatinho do vidro, ele tende a ter algumas marquinhas. Alguns pontos ficam mais grossos, alguns pontos ficam mais finos, e a gente pode trazer assim, ó. Ó, como se tivesse algumas dobrinhas, sendo que nesse ponto, onde tá mais iluminado, é como se fosse uma elevaçãozinha aqui no vidro. E esses aqui, ó, são os pontos como se tivesse ali um pouquinho mais grosso o vidro e deixa com que ele fique mais escuro. Vou trazendo esses pontos mais iluminados, posso reforçar até um pouquinho mais aqui embaixo, ó. Isso é escolha de vocês. Vocês podem fazer somente um ponto mais iluminado, escolher uma lateral, escolher outra. Se não quiser fazer marquinhas assim, quiser deixar ele mais retinho também, não tem problema. Mas é importante vocês entenderem como que funciona. Vou trazer um pouquinho aqui em cima também, bem esfumadinho, porque depois ainda a gente vai vir com os pontos de brilho. Aqui é pra gente realçar alguns volumes mais esfumados, enquanto a tinta ainda está úmida. Olha, a gente já consegue criar um volume bem bonito. Aqui eu também já vou aproveitar para fazer alguns pontos de reflexos mais esfumadinhos também, antes de vir com os outros reflexos. Ó, vou colocar um aqui.
Pra gente começar a criar uns efeitos bem diferentes aqui também. Nesse ponto agora, ou você pode vir direto com preto, ou você pode utilizar antes o verde pântano. Aqui eu vou utilizar o verde pântano antes, para trazer alguns pontos mais escuros, algumas sombras, mas que não são tão fortes. Então, eu posso utilizar aqui o verde pântano, mas se você quiser utilizar o preto, você pode utilizar e depois só vir reforçando aqui a parte em que eu vou ensinar para vocês, que é o que dá o destaque para o efeito da transparência. Então, aqui eu tô fazendo alguns pontos mais sombreados. Vou fazer um fundo mais elevadinho, como se aqui embaixo fosse um fundo mesmo ali por dentro, aparecendo aquela elevação ali por dentro. Então, vou fazer essa marquinha aqui, ó. Vou puxando alguns pontos mais sombreados também, para destacar o volume. Se for utilizar o preto, é muito mais esfumado aqui. Utilizar uma quantidade menor, porque o preto em si, ele tende a ficar mais forte. Posso reforçar alguns pontos aqui com um pouquinho de sombra. Laterais, assim, ó, tende a ser mais sombreado também, mais escuro, para dar aquele volume arredondadinho, mostrar que tem alguma coisa aqui em volta. Depois de feita essa parte de sombra, a gente pode voltar reforçando com um pouquinho do preto, que vai dar um destaque a mais aqui nos efeitos da transparência. O preto, ele entra para reforçar ali a espessura, mostrar a espessura, dar mais destaque para as cores aqui, ó, claras principalmente. O preto, ele traz mais destaque ainda para a cor. Então, não precisa ter medo de utilizar o preto achando que vai escurecer, que não vai ficar legal, muito pelo contrário. O preto, ele realça, ele deixa as cores muito mais vibrantes. Olha como que vai dando uma diferença depois que entra com preto. Vou trazendo alguns pontos de espessura um pouquinho mais fino. E a gente aproveita para colocar uns reflexos também, ó. Vou demarcando alguns reflexos aqui com o próprio preto. Trazer um pouquinho mais aqui no cantinho do fundo, ó. E é uma das coisas que eu mais ensino aqui, das técnicas que eu ensino dentro dos meus cursos, é o efeito da transparência, porque é um dos efeitos lindos, é um dos efeitos que traz um encantamento diferente ali para as pinturas. Os clientes, pelo menos as minhas clientes, amam as pinturas com o efeito da transparência. E eu trago isso para que vocês venham aplicar e melhorar cada dia os resultados de vocês. E aqui, ó, já preenchido, nós vamos repetir o mesmo processo, a mesma sequência. O fundo já preenchido com o verde bandeira, que pode ser substituído por outro verde, pode ser substituído pelo azul, pelo vermelho, só lembrando de modificar se vocês forem utilizar mais uma cor. Ao invés de utilizar o verde pântano, também vocês utilizarem a cor mais escura do que a escolhida aqui para o fundo. Então, aqui eu pego o branco, ó, vou trazer aquele ponto iluminado, que vai dar aquele volume bem bonito, vai dar aquele realce do volume aqui da alça, deixar ela mais arredondadinha. Ó, venho esfumando bem. Também trazendo, ó, pinceladinhas para um lado e para o outro, para
não ficar totalmente lisa, reta, para trazer volume diferente. Também vou fazer aqui, ó, na bordinha aqui em cima, que é uma bordinha bem grossinha. Vou fazer o contorno aqui na parte de baixo. Agora, eu vou entrar com aquela mesma sequência de cores. Verde pântano. Eu vou passar aqui por trás, porque ele está por trás, tá bem coladinho. Então, por ele estar bem coladinho aqui na jarra, a alça tá bem coladinha na jarra, eu vou deixar ela mais escura porque acaba não pegando tanta luz, não entrando tanta luz. Pode trazer um pouquinho por dentro também, ó. Venho aqui por trás e jogo um pouquinho aqui pra parte de dentro. Assim, ele já daria um efeito fosco bem bonito, um vidro mais fosco bem bonito, que dá pra vocês fazerem também. Mas o que chama atenção mesmo é o vidro brilhoso, com aquele efeito brilhoso, bem bonito. Então, a gente vai trabalhar aqui também os pontos de brilho, os reflexos que fazem toda a diferença. Depois de feita essa parte, nós vamos entrar com o preto. Vou até mudar o pincel para conseguir trabalhar bem nos cantinhos. Ó, peguei o preto. Pincelzinho menorzinho. Qualquer um que vocês tiverem aí que tem essa facilidade de entrar nos cantinhos, pode estar utilizando. Esse daqui é da série 421, da Condor, numeração 2. Venho fazendo os cantinhos para reforçar ainda mais essa sombra e destacar mais ainda a espessura aqui da alcinha, do vidro da alcinha. Vou passar aqui pro bico também, deixando alguns pontos um pouquinho mais escuro. Para você que ainda não tem o risco, deixei aqui na descrição do vídeo o link com esse risco aqui, com o risco dessa jarra. E também o link da apostila, de uma apostila exclusiva minha, que tem 20 riscos maravilhosos, com temas variados ali de frutas, legumes, com objetos, e que dá para vocês aproveitarem as técnicas ensinadas aqui, as aulas ensinadas aqui, para colocar em prática nesses riscos que estão, assim, maravilhosos. Depois de feito esse processo, nós vamos passar para a parte dos reflexos. Eu gosto de deixar o meu pincel mais úmido para fazer os reflexos mais clarinhos. Então, venho aqui, ó, com branco, meu pincelzinho mais úmido, e vou fazendo alguns reflexos aqui por cima mesmo, ó. De onde eu passei o preto, justamente para mostrar que esse reflexo está por cima. E lembrando, não é pinceladas, é deixar o reflexo com formatos mesmo, ó. Alguns pontos eu vou esfumar um pouquinho, para reforçar um pouquinho mais o efeito. E outros pontos vai ser bem demarcado mesmo. Bem no formatinho certinho, bem demarcado. Aqui eu vou dar um destaque aqui bem suave na lateral, para poder criar essa divisão aqui da alcinha. A gente já pode vir fazendo esses reflexos em toda a extensão aqui do nosso desenho. Na alcinha, no bico, pode vir trabalhando sem problema algum. Aqui eu também vou fazer, ó, já para poder criar essa divisão também da parte de cima. Quanto mais reflexo a gente vai colocando, mais bonito vai ficando. E aqui a importância de estar mais diluído para a gente conseguir esse efeito bem bonito. E pode vir, ó, colocando pontinhos, algumas manchinhas, para criar efeitos bem diferentes mesmo. Porque senão fica aquela coisa muito comum e não traz nenhum tipo de diferença, nenhum tipo de destaque. Aqui é para
destacar mesmo a pintura de vocês no meio de tantas outras. Então, aqui, quanto mais vocês colocarem esses efeitos diferentes no formatinho de vocês, não precisa fazer exatamente igual eu tô colocando aqui, porque vai tornar o de vocês diferente de qualquer outra pessoa. Então, aprendeu como que faz o efeito, como que é a aplicação? Faz no seu jeito, escolhe os pontos em que você quer iluminar, escolhe os pontos em que você quer sombrear. Se você não quiser colocar aqui, você coloca só em um lado, em formatos diferentes. O importante é você entender como é feito. Depois de feito todos esses passos aqui, se vocês quiserem esperar secar totalmente para vir com ponto de brilho, aí vocês podem deixar secar, porque o ponto de brilho em si, para que ele fique bem bonito, a pintura precisa estar seca para evitar retoques. Mas se você ali quiser fazer de uma vez e depois voltar e retocar, também não tem problema. É só para evitar retrabalho. Então, aqui, ó, depois da pintura seca, pode vir colocando os pontos de brilho. Aqui eu vou seguir o formato desse que está aqui, trazendo um pouquinho para baixo, ó. Como eu tô fazendo com a pintura ainda úmida, ele não vai ficar tão branco. Então, depois eu vou ter que retocar de qualquer forma. Ó, coloquei um ponto de brilho aqui. Pode vir com os pontinhos de brilho menorzinhos, mais marcados. Quanto mais brilho a gente vai colocando, mais bonito vai ficando. Mais chamativo, mais ali com o efeito mesmo, aparecendo como se fosse uma tinta até especial, quando na verdade é uma técnica que eu ensino aqui para vocês. É um método único mesmo, esse formato aqui em que eu trago para vocês. Então, aqui a gente vai acrescentando vários pontos de brilho, pontinhos mesmo, alguns um pouquinho mais esticado, como se fosse uma linha, ó, mas depositando, nada de pincelada. As pinceladas, a única coisa que serve é para tirar o efeito de todo um trabalho bonito. Venho colocando vários pontinhos. Aqui em cima eu vou colocar até um mais arredondadinho, que não precisa ser tudo quadrado, pode ser em formatos diferentes, mas desde que fique bem preenchido. E assim ficou o resultado final. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Coloquem em prática e já me segue aqui, já se inscreve aqui no meu canal para você não perder nenhuma outra aula. Toda quinta-feira tem conteúdo novo justamente para poder ajudar vocês a evoluírem cada vez mais. Um beijo e até a próxima aula.